Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e na aula de hoje eu vou resolver algumas questões do vestibular da Unicamp 2022, da segunda fase da prova de Humanas. Bora pra aula? Bom, se você ainda não conhece aqui o canal, seja bem-vindo, aproveita já, se inscreve, ativa o sininho, tudo aquilo que você já sabe. Aqui no canal eu tenho várias playlists de história geral, história do Brasil e playlists exclusivas para quem está prestando vestibular, seja a Unicamp, ou a USP, ou a Unesp, até mesmo o Enem. Então, você pode ir estudando a partir desses vídeos, mas também tem todas as playlists do conteúdo de história. Então, aqui hoje eu vou trazer 3 questões e eu tenho vídeo do conteúdo de história dessas 3 questões também. Enfim, aproveita aí para conhecer o canal que eu acho que você vai gostar. Mas vamos falar um pouquinho da prova da Unicamp. Se você pretende prestar essa prova agora para 2023, ou se você ainda está estudando, tentando entender um pouquinho como que ela funciona, a Unicamp, ela é uma universidade aqui do interior de São Paulo, de Campinas, totalmente pública, gratuita, porém, para você estudar nessa faculdade, você precisa fazer um vestibular. E como vocês já sabem, o vestibular, ele seleciona aqueles que vão melhor na prova para conseguir essa vaga. E é o caso da Unicamp. A segunda fase, ela é bastante rígida no sentido de que você precisa estudar e focar bastante em vários conteúdos, mas ela tem uma vantagem. Dependendo do curso que você vai prestar, você vai fazer a prova naquela área do seu curso. Então, por exemplo, se eu vou fazer história, se eu vou prestar a faculdade de história, eu vou fazer a prova na segunda fase, focada em ciências humanas. É claro que nós temos aí as provas de língua portuguesa e de matemática nos primeiros dias, que são o foco para todo mundo, mas tem a vantagem de você ter aí a sua área que você tem mais afinidade nas questões de segunda fase. Então, a prova de 2022, ela aconteceu no dia 9 e 10 de janeiro. Você tinha aí 5 horas para fazer cada prova, né, cada dia. E no primeiro dia, nós tínhamos as provas de matemática e língua portuguesa, que são provas comuns para todos os candidatos, além da redação, que tinha um tema muito bacana também, e de questões interdisciplinares com língua inglesa. Já no segundo dia, você entrava então na prova que tinha mais relação com a sua área do curso que você está prestando. No caso, todo mundo fazia então a prova de matemática no segundo dia e depois as questões interdisciplinares da área. No caso da Humanas, por exemplo, questões interdisciplinares com matemática, física, até mesmo biologia, mais relacionada com humanas também. E questões específicas da área, sendo 6 questões de geografia, 6 questões de história, além de filosofia e sociologia, que acaba estando aí indiretamente dentro desse conjunto de questões específicas. As questões que eu escolhi hoje são 3 questões focadas em história, então dentro dessas 6 eu peguei 3 questões, até porque eu acho interessante pensar sobre essas questões do ponto de vista aqui do canal. E como que vai funcionar então? Eu vou trazer essas questões para vocês, vou ler junto com vocês, vou trazer as ideias das respostas esperadas, mas também trazer aqui algumas dicas para vocês de estratégias na hora de estar ali respondendo essa prova. A primeira questão que eu escolhi é uma questão que mistura um pouco de história geral e história do Brasil. Vou colocar aqui na tela para vocês a imagem e o texto e vou ler aqui junto com vocês como a gente combinou. Então, nós temos aí uma charge sobre a exposição antropológica que aconteceu em 1882. Ela foi retirada da revista Ilustrada, que aliás é uma revista super importante do século XIX. O Ângelo Agostini, que é o editor, né, o dono, vamos dizer assim, dessa revista, um intelectual bastante importante nesse século, e a Unicamp traz por diversas vezes as charges, as caricaturas dessa revista, tá, gente? Não é a primeira vez que isso aqui aparece, mas essa questão é inédita, obviamente. Então, nós temos aqui essas imagens de indígenas botocudos, e aí nós temos a transcrição da primeira legenda. Mas também, quando a gente se lembra de que eles assentam um pobre cristão naquele prato que travam no beiço e o engolem como se fosse feijoada, que
que horror! Transcrição da segunda legenda. Mas quem diria, esses antropófagos é que ficaram com medo de serem devorados pela curiosidade pública. Só a muito custo o diretor do museu impediu que eles fugissem. Então nós vemos aí a primeira imagem de um indígena como se estivesse comendo, né, uma pessoa, e do outro lado nós temos aí um homem que está tentando trazer de volta um indígena para a exposição. E depois a Unicamp colocou um texto bem longo aqui sobre a exposição antropológica brasileira que acontece em 1882. Eu vou ler ela com vocês também. A exposição antropológica brasileira, ocorrida em 1882, insere-se no quadro das grandes exposições internacionais, bem como das exposições etnográficas desenvolvidas ao longo do século XIX. Marcadas pela prática colecionista e pela ambição de conhecer, colonizar e categorizar o mundo, as exposições etnográficas expunham objetos e muitas vezes pessoas de culturas exóticas e distantes. Na ocasião, 7 índios botocudos, acompanhados de intérprete, foram enviados para o Rio de Janeiro com a finalidade de serem expostos ao público e também estudados pelos pesquisadores do Museu Nacional. Os botocudos pareciam estar ali para performar o mito do primeiro contato ao serem apresentados como selvagens, bárbaros, violentos e grotescos. Apesar de terem vivido no aldeamento do Mutum, portanto, sob o jugo e a tutela do Estado, foram lidos pelos habitantes da corte como se estivessem tendo seu primeiro contato com os brancos naquele momento, já que, segundo jornais, estavam com medo e queriam fugir. Nessa exposição, os botocudos representavam, por definição, o outro, a imagem que espelha exatamente o contrário do Brasil civilizado. Então, se a gente reparar, pessoal, e é sempre muito importante fazer isso, leiam sempre as referências embaixo de texto, de imagem. No caso aqui, a gente tem uma adaptação de um artigo, A Exposição Antropológica Brasileira de 1882 e a Exibição de Índios Botocudos, Performances de Primeiro Contato em um Caso de Zoológico Humano Brasileiro, tá? Dentro dessa revista Horizontes Antropológicos. Então, é muito importante que a gente veja o entorno da questão. Eu sei que naquele momento você está com pressa, você tem que responder várias questões, mas sempre repare, no caso aqui da referência da charge, da referência do texto, que ela pode te ajudar a pelo menos contextualizar a questão. E aí a gente vem com as alternativas. Geralmente na Unicamp nós temos 2 alternativas. A letra A costuma ser uma questão geralmente mais direta, mais objetiva. Não é regra, tá, pessoal? Mas costuma acontecer assim. E a letra B é uma questão um pouco mais de fazer uma relação, uma descrição. Traz geralmente um verbo de comando um pouco mais complexo. Então vamos lá. A questão diz o seguinte: considerando o contexto das exposições da época, explique qual o objetivo de apresentar os indígenas em um zoológico humano durante a exposição antropológica de 1882. Analise criticamente a proposta da exposição. Bom, eu disse para vocês que geralmente a primeira questão é mais objetiva. Não foi o caso dessa. Nós temos 2 verbos de comando bem importantes, explique e analise criticamente. Então, obrigatoriamente, pessoal, você precisa desenvolver essa resposta num parágrafo padrão, de uma forma bastante completa e com detalhes e contextualizada da melhor forma possível. E aí que entra a sua estratégia. Você pode e deve usar tanto a charge quanto o texto para sua resposta. Por exemplo, se a gente voltar lá no texto, eu vou colocar aqui na telinha de novo, tem um trecho que a historiadora vai dizer o seguinte: marcadas pela prática colecionista e pela ambição de conhecer, colonizar e categorizar o mundo, as exposições etnográficas expunham objetos e muitas vezes pessoas de culturas exóticas e distantes. Esse é um trecho bastante importante, porque ele traz para a gente os objetivos dessas exposições. Lembrando que a gente está falando de 1882, então é um contexto histórico do final do século XIX, em pleno imperialismo europeu. As ideias imperialistas, principalmente as ideologias de branqueamento da sociedade, a ideologia do darwinismo social, da superioridade branca europeia, é algo ali dominante em sociedade e não é diferente no caso do Brasil. Essas exposições universais, elas são como se fossem, aliás, elas eram, na verdade, né, esse grande
exemplo material, direto, da ideologia imperialista e do racismo científico, da superioridade racial branca, porque nessas exposições nós tínhamos aí, como ela disse, de fato, pessoas que eram expostas nesses zoológicos humanos como objetos e como algo a ser analisado, a ser colocado como animais em zoológicos. Então, esses indígenas botocudos são esses exemplos da inferioridade, do não civilizado, aquilo que se esperava o contrário da civilização. Então, essas pessoas estão ali, inclusive sendo colocadas como canibais, que é o que a gente percebe na charge. Portanto, já temos aqui o contexto histórico do imperialismo, a ideologia imperialista de superioridade racial, e aí a gente pode desenvolver mais ainda na nossa análise crítica a ideia do dominador e do dominado. Se esse indígena considerado como inferior já está sendo colocado numa posição de inferioridade, exposto como um objeto, como um animal, como algo exótico, nós temos aí claramente esse domínio imperialista e, europeu e branco sobre essas pessoas. Então, nós temos aí a letra B, que vai trazer uma outra questão importante. Há uma contradição entre os estereótipos sobre os botocudos representados na charge e sua situação concreta no contexto do 1882. Relacionando a imagem com o excerto, identifique os atores das ações violentas na charge e explique essa contradição. Bom, pessoal, aqui nós temos uma questão que a gente precisa ir com bastante cuidado, com bastante calma, porque no primeiro momento você pode ler e não entender o que a questão está pedindo, tá? Mas ela pede, então, para você relacionar imagem e texto e pensar nessas contradições que imagem e texto trazem a partir da ideia da exposição dos indígenas botocudos aqui no Brasil. Bom, primeiramente a gente precisa pensar em como eles são colocados, como inferiores, como pessoas não civilizadas, mas também como canibais. E essa é uma primeira questão importante. Nós sabemos que os indígenas não são canibais ou não eram canibais nesse momento, né? A gente está pensando aqui num ritual que era feito pelos povos indígenas chamado de antropofagia. Esse ritual consistia em ingerir a carne humana com objetivos mágicos, né? A ideia de que partes do corpo do inimigo que foi derrotado e que era um grande guerreiro vai trazer virtudes, qualidades para essas pessoas. Mas esse tipo de ritual não era entendido naquele contexto como um ritual de fato, mas sim como um canibalismo, como a mera atitude de comer carne humana sem aparente motivo. Então nós já temos aí um estereótipo, que é o que a questão está pedindo, e uma não compreensão cultural desses povos indígenas. Isso já mostra pra gente também um segundo ponto, que é construir esses estereótipos étnicos a partir de uma visão eurocêntrica. Então, obviamente que esses europeus e essas pessoas brancas que se diziam superiores a todos os outros que não fossem homens brancos europeus vão ter a sua cultura, a sua crença, a sua organização política como referência, para que todas as outras fossem consideradas inferiores ou então até mesmo ainda não civilizadas, a grande referência vai ser a cultura e a organização de vida europeia. Por isso a gente tem uma contradição. Como você vai julgar essa cultura sendo que a base está sendo a sua? Então essa criação do outro, como a historiadora diz no trecho, sempre vai vir a partir desse ponto de vista. Eu coloco a minha condição e vou julgar a condição do outro. Então esse é um segundo ponto bastante importante que deveria ser colocado nessa resposta também. Dessa questão, pessoal, a gente pode tirar o seguinte: são verbos de comando bastante complexos, mas tanto a charge quanto o texto davam um apoio muito importante para a gente poder desenvolver a nossa resposta. É óbvio que você precisa saber o contexto histórico e essas características do imperialismo, como eu comentei, mas os textos e as imagens davam um suporte bastante bacana e com um conteúdo bem vasto para você colocar
colocar e inserir nas suas respostas, que aliás você deve fazer, até porque você mostra para o corretor que você leu o texto, que você entendeu a charge, que você fez essa relação. Então, quanto mais informação ali desse contexto, melhor. Outro ponto importante, vocês vão perceber com as 3 questões que eu trouxe, é que a Unicamp, ela não tem medo de trazer temas, entre aspas, considerados polêmicos. Então, a gente teve questão de história indígena, a próxima questão fala sobre o massacre do Carandiru. Enfim, são questões sociais, políticas, econômicas que estão acontecendo no nosso tempo, mas que também têm uma permanência histórica relevante, e é isso que a Unicamp gosta de fazer. Por isso, uma outra dica é que você se mantenha informado sobre questões políticas e sociais da nossa atualidade, como assistindo jornais, lendo os jornais, a gente tem muita opção online gratuita também, se informando em podcasts sobre a nossa atualidade, isso já vai dar uma bagagem bem bacana para você. Bom, então a próxima questão, como eu disse, vai tratar do massacre do Carandiru, que aliás em 2022 completa 30 anos. É uma questão importante que pode aparecer em outros vestibulares se você está prestando outras provas também. Mas vamos lá, vamos dar uma lida na questão. A questão da Unicamp traz um trecho da música de Caetano e de Gilberto Gil chamada Haiti, e ela diz o seguinte: "E quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo diante da chacina, 111 presos indefesos, mas presos são quase todos pretos, ou quase brancos, quase pretos de tão pobres. E pobres são como podres, e todos sabem como se tratam os pretos." Então, o enunciado diz: a música denuncia o massacre do Carandiru, ocorrido em 1992 na cidade de São Paulo. A partir da letra e dos seus conhecimentos, então nós temos aí as 2 questões. A primeira questão: explique por que, historicamente, a chacina do Carandiru é um crime contra os direitos humanos, identificando o perfil das vítimas. Bom, pessoal, eu tenho certeza que você que está prestando vestibular, e se você tiver aí entre 17, 18 anos, 20 anos que seja, você não viveu na época do massacre do Carandiru, você já ouviu falar. E também a gente tem que lembrar que a Unicamp gosta de fazer essas relações, né? Vocês lembram que na lista de livros obrigatórios da Unicamp, nós temos aí o livro, que na verdade é o disco, né, dos Racionais, Sobrevivendo no Inferno, e dentro desse disco nós temos a música do Diário de um Detento. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso. E ela adora fazer essas relações, né? Mas de toda forma, mesmo que você tenha ouvido falar muito pouco, que você não estivesse lembrando ali na hora da questão, como foi exatamente o massacre, você tem informações na própria música e na crítica que a música traz. Então, vamos lembrar que esse foi um massacre que matou 111 presos, conforme a música coloca aí também. Entre esses presos, obviamente que a maioria veio de pessoas periféricas, negras e, entre aspas, pardos também. Nós temos que lembrar que foi um massacre que feriu os direitos humanos também, porque essas pessoas, embora estivessem presas por terem cometido crime, qualquer outro tipo de crime, enfim, não importa o que, elas estavam sob a tutela do Estado e nesse contexto não tiveram nenhum tipo de forma de defesa. Elas foram assassinadas por agentes do Estado num contexto de prisão, literalmente, e sem chance alguma de defesa. Então, nós temos aí assassinatos de pretos, pardos, dentro desse contexto de que estavam ali sendo guardados pelo Estado. Essas pessoas foram, além de mortas, os seus corpos depois foram todos colocados um em cima do outro, literalmente. Nós temos fotos que foram divulgadas disso na internet, mas assim, na época não tinha internet, a gente tá falando aí de jornais e tudo mais, e são imagens muito fortes. Esse foi um crime muito, muito bárbaro. Então nós temos aí todas essas questões que você pode utilizar de contexto, mas também da própria música para assinalar essas questões. E aí na questão B, nós temos um processo de pensar o passado, mas um passado um pouco mais a fundo também. Vejam só. Cite e explique 2 mudanças políticas entre as décadas de
60 e 90 em relação aos direitos humanos no Brasil. Então perceba, galera, que essa questão, a palavra-chave dela ali é o histórico dos direitos humanos no Brasil. Perceba que toda questão vai ter essa palavra-chave ali por trás, escondidinha. Muitas vezes ela tá bastante explícita, outras vezes não. Mas nós já vimos na letra A pergunta sobre violação dos direitos humanos, né? Então todo o ser humano tem direito à vida, à saúde, à educação. Isso está sendo violentado aqui claramente nesse massacre. Mas na letra B, nós temos aí uma questão de pensar esse histórico e essa diferença na década de 60 no Brasil e na década de 90. O que nós vivíamos então na década de 60, período da ditadura militar brasileira. Por isso, nós vamos ter, por exemplo, a Lei de Segurança Nacional, que legitimava a perseguição de qualquer opositor político da ditadura, a perseguição e a tortura inclusive. E também nós tivemos o AI-5, que foi um dos atos institucionais mais pesados, onde nós tivemos também a censura à imprensa, a censura a qualquer órgão da mídia que pudesse criticar a ditadura militar. Então nós tínhamos censura e repressão. Diferente da década de 90, teoricamente, onde nós tínhamos uma Constituição, que é a nossa Constituição até hoje, é de 88, que defende a liberdade de expressão, que defende o direito, como eu disse já, da vida, da propriedade, da saúde, da educação, muito embora nem sempre essa Constituição seja seguida e esses direitos humanos sejam respeitados, como é o exemplo do Carandiru e de outros massacres que nós já tivemos, infelizmente, até os dias de hoje. Alguns dos exemplos da Constituição de 88 que nós podemos trazer de defesa dos direitos humanos é a lei contra o racismo, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, enfim, questões aí que colocam em xeque essa defesa pelos direitos humanos e que só se tornaram possível com o final da ditadura e o início da democratização no final da década de 1980. E por fim, pessoal, eu selecionei aqui uma questão que fala sobre a Guerra Fria, fala sobre essa divisão do mundo em blocos e que, assim, está recente, está super recente, ainda mais quando a gente pensa no contexto da guerra Ucrânia e Rússia que nós estamos vivendo agora. Mas vamos dar uma lida então na questão. É um texto adaptado de um livro A Era dos Muros, do Tim Marshall, e diz o seguinte: 30 anos atrás, um muro veio abaixo, marcando o início do que parecia ser uma nova era de abertura e internacionalismo. Em 1987, o presidente Ronald Reagan foi ao portão de Brandemburgo, na Berlim dividida, e desafiou o seu homólogo na União Soviética: Senhor Gorbachev, derrube esse muro. 2 anos depois, o muro caiu. Berlim, a Alemanha e, por fim, a Europa estavam unidos de novo. Nos últimos anos, o apelo derrube este muro tem perdido para a mentalidade de fortaleza. Pelo menos 65 países, mais de 1/3 dos Estados-nações do planeta, construíram barreiras ao longo dos seus limites. Metade das que foram erigidas desde a Segunda Guerra Mundial surgiram entre 2000 e agora. A partir do texto e dos seus conhecimentos, responda. Letra A. Cite e explique 2 características de Berlim dividida. Bom, pessoal, esse texto é muito bacana. Eu acho que a maioria dos estudantes gosta desse tema da Guerra Fria. Ele tá super atual, como o próprio texto da questão coloca. E citar e explicar características dessa Berlim dividida é pensar em como a Alemanha estava dividida durante o período da Guerra Fria. O ponto mais óbvio que a gente pode pensar é a divisão do lado capitalista e do lado socialista da Alemanha. Essa separação física de lados e de ideologias, ela acontece após o final da Segunda Guerra Mundial, na Conferência de Yalta, que vai dividir a Alemanha entre as potências capitalistas e a União Soviética Socialista. Esse é o primeiro grande ponto, acho que o mais fácil, vamos dizer assim, mais importante que a gente tem que falar. Outro ponto importante é a gente pensar também na diferença entre os dois lados. O lado capitalista, pensando no desenvolvimento econômico e estrutural que o capitalismo trouxe, até mesmo para reerguer a cidade de Berlim e trazer uma propaganda ideológica capitalista. Então, a questão do consumo, com as fábricas, com as lojas, com as questões todas de infraestrutura que o capitalismo traz nesse desenvolvimento. E do outro lado, a infraestrutura socialista, que se tornou bastante diferente quando o muro cai. Nós
nós pudemos perceber essa diferença da infraestrutura e da forma como esse desenvolvimento econômico era feito. Então, essa discrepância é um ponto bastante importante. Depois nós temos aí a letra B, eu vou ler com vocês de novo, que pede o seguinte: explique o sentido e as causas da mentalidade de fortaleza que, para o autor, tem imperado no mundo. Cite 2 exemplos que ilustrem a mentalidade de fortaleza. Bom, pessoal, o autor, ele coloca entre aspas essa mentalidade de fortaleza e é algo que a gente precisa entender na hora de responder. O que ele quer dizer com isso, né? Ele está querendo dizer de uma mentalidade ainda de divisão, de levantar muros e de dividir espaços, seja ideologicamente ou seja literalmente esse espaço físico. E é algo que nós estamos aí vivenciando hoje, mas que justamente vem desse contexto Guerra Fria, dessa bipolarização do mundo em capitalismo e socialismo, no caso daquele contexto, e que agora vem com outras problemáticas, como é o caso da imigração, por exemplo. Nós tivemos aí questões muito importantes sobre isso com a guerra da Síria nos últimos anos, países europeus que impediam que esses refugiados de guerra se escondessem ou fossem mudar para essas cidades europeias. Nós tivemos também um exemplo da ideia da construção do muro na fronteira com o México e os Estados Unidos pelo ex-presidente norte-americano Donald Trump, e essa foi uma das questões da sua campanha, inclusive, né? Esse muro começou a ser feito também para impedir que os mexicanos cruzassem a fronteira para os Estados Unidos, são 2 exemplos, mas basicamente essa ideia vem dessa bipolaridade da Guerra Fria e essa mentalidade de divisão, de exclusão entre certos grupos ou certas pessoas que têm pensamentos políticos distintos, ela continua mesmo com a queda do Muro de Berlim. Nós não podemos esquecer também que muito desse pensamento hoje não é tão relacionado a uma questão capitalismo-socialismo, mas de pensamentos e ideologias ultranacionalistas que têm se intensificado agora no século XXI. Esse movimento ultranacionalista vai pregar essa ideia da nação, do nacionalismo e de que pessoas vindas de fora, de outras etnias, de outras culturas podem ser prejudiciais, podem tirar o emprego das pessoas daquele determinado país. Nós temos exemplos disso na França, nos Estados Unidos, em vários países aí do mundo. Então, é importante também mencionar essa ideologia ultranacionalista na sua resposta. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da análise dessas 3 questões aqui da Unicamp, da segunda fase. Prometo fazer outros vídeos de outros vestibulares, mas se você tem algum pedido, coloca aqui nos comentários. Se você quer que eu responda algumas questões específicas também, deixa aqui no comentário. Compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo que também está prestando vestibular esse ano. E até o próximo vídeo.